Como diria Galvão Bueno, é tetra. Com uma das maiores, mais pesadas e mais bonitas taças que o CBLOL já teve, eu consegui me igualar a grandes ídolos do nosso cenário finalmente, depois de 11 anos e meio trabalhando duro, acreditando e me reinventando. E que final foda, hein? Parabéns aí pros meninos da Luz também, que vieram varrendo a lower bracket, botando medo em todo mundo e quase levaram a gente pro jogo 5. Aquele jogo 4 foi memorável, eu nunca mais vou esquecer. Se você tá chegando agora e você não entendeu nada, bem-vindo, jovem. Eu sou o Maestro, eu já fui campeão de LoL 4 vezes oficialmente, né? 2 vezes pela NTZ e agora 2 vezes pela Fúria. Mas se a gente somar aí a Superliga da vida, MEG, CBLOL, LTA, America's Cup, eu já tive presente em 9 finais e consegui 7 títulos. E claro que a vida de competidor não é assim sempre, né? Pelo que eu me lembre, eu tive muito mais baixos do que altos na minha carreira. E, sinceramente, por mais que você se esforce, eu, pelo menos, considero sortudo aquele que consegue ganhar mais de uma vez. E não só isso, mas também fazer a diferença na vida de tanta gente. E eu não vim aqui ficar me gabando, e sim para contar para vocês como foi fazer parte dessa mais nova conquista, um pouco mais no detalhe. Todo mundo sabe que a Fúria ganhou de novo, mas o que eu realmente fiz lá? Pra quem não sabe, meu atual cargo é coordenador de performance, mas o nome não importa tanto. O que eu faço hoje lá dentro é uma porção de coisas meio nova no meio dos esportes. E eu tive uma inspiração numa função que tá ganhando bastante espaço lá fora, principalmente na Europa. É o Performance Coach, né? É um cara que é focado em manter o funcionamento da rotina e extrair 100% dos jogadores. E é um profissional que tá sendo muito requisitado e também tem sido implementado nas maiores orgs do mundo, como a G2, por exemplo. O Isma, que trabalha com o time de LoL lá da G2, ele cuida da alimentação, rotina, sono, e ele tira o máximo de cada um, tanto lá nacionalmente, né, dentro de casa, como nos torneios internacionais também, que ele acompanha o time. Só dando um exemplo rápido, a G2, no MSI do ano passado, em Vancouver, que a gente foi, eles tinham uma rotina de fazer uma corridinha toda manhã, fazer todo tipo de alimentação junto e ter algumas coisas específicas de comida pensada para aumentar raciocínio e melhorar a tomada de decisão deles durante a série longa. E vendo isso, o nosso time entendeu que eu poderia ser essa pessoa, mas diferente do Isma, que tem formação e é praticamente PhD em alimentação, o que eu tenho feito é unir isso ao meu conhecimento de jogo e também a minha gestão de pessoas. Então, na prática, eu tenho trabalhado desenvolvendo os 8 que estão ali na line do LoL. Não só os 5 jogadores, mas também os 3 treinadores. Todos eles passam comigo e têm um plano de desenvolvimento individual próprio deles, que era uma necessidade, inclusive, que a diretoria da Fúria já estava atrás faz um tempo. Além disso, eu já trabalhei 10 anos como head coach, então eu já tenho bastante experiência em gerir conflito, em gerir staffs maiores, com mais gente, muita gente fazendo o trabalho ao mesmo tempo, então eu consigo saber quem precisa de ajuda, em qual momento, e também consigo fazer um desenvolvimento individual de cada um quando eles precisam ou quando eles me procuram. E no resumo é isso aí, né? Mas a gente vai entrar mais em detalhes quando eu falar de cada um. Obviamente, nada é feito a duas mãos só, e boa parte dos heróis da conquista muita gente nem conhece. O Fures, que é o nosso, e falando aí de boca cheia, o meu head coach é a cabeça principal do projeto. Ele veio pra Fúria a convite meu para assumir o projeto do Academy em 2022, mas também já olhava bastante pros trainees na época. Ele trabalhou com um monte de nome que estão aí no CBLOL hoje, como Promessa, como Ayu, Fu, o Shino, o Zente, muito antes de mim e antes deles surgirem no Tier 1. Ele chamou atenção desde o primeiro dia, por conta da versatilidade dele. Ele sabe muito de LoL, enxerga o jogo de cima, de fora, mas também sabe entrar nos detalhes com qualquer jogador, principalmente mid, já que ele foi mid laner profissional antes, naquela antiga Falcol, finada Five Fox antes de virar coach. Além disso, ele sabe a língua do jogador também, não enrola demais e também não entra muito nos joguinhos emocionais, o que faz dele ser extremamente focado no jogo, né? É um dos caras mais bem organizados, profissionais e interessados que eu já trabalhei. Na época que me indicaram ele, inclusive falaram que ele era o mini maestro, e olha que ele já tá me atropelando, ganhando tantas vezes assim em tão pouco tempo. Com ele, assim, o meu trabalho foi ajudar na transição, né, pra head coach, já que ele tava fazendo um assistant, né, pro Thomas Tincard, e pontuar algumas coisas que ele teve que adicionar pro repertório, né, como setar metas, autoridade dentro de sala, liderança e agenda dos treinos. Aí tem o Lux, sim, aquele Lux, o vilão do Gillette Ult,
E apesar dele não ser tão velho ainda, ele é das antigas, né? Porque ele começou lá atrás, junto com BRTT, Mylon e Kami. Ele sempre teve um talento absurdo acima da média, pegou top 1 várias vezes, mas sempre teve meio que um desinteresse no competitivo, porque ele não achava que ia virar nada. Depois que ele se formou em psicologia, ele voltou pro cenário, pegou o top 1 de novo, foi pro ult, ganhou uma vaga como jungler na Red Canids, no Academy deles, e ali já tinha percebido que ele tinha talento pra ser coach. Desde então, ele aprendeu tudo muito rápido, e eu ouvi só coisas boas dele. Passou pela Cade, pelo Flamengo e veio pra cá depois. Ele foi sem dúvida a minha maior surpresa positiva dos últimos anos em comissão técnica. Por mais que eu tivesse uma boa esperança nele, eu nunca vi alguém ser tão detalhista, mas sempre nas coisas certas. E também saber entender e extrair padrões de qualquer time do mundo de uma forma didática para passar pros moleques. Perfeito pra treinar junglers, treinou alguns dos melhores junglers atuais do cenário, inclusive, né, o Dizames, o Sarolu e agora o Tatu. E também perfeito pra complementar alguém que já tinha experiência com pessoas do Fúrias. Com ele, a minha função foi mais discutir filosofia do nosso ambiente de trabalho, ajudar ele a atingir os jogadores que mais precisavam dessa ajuda individual e também fazer ele ter mais ferramentas para lidar com teimosia, resistência e falta de atenção. Aquele joguinho social, né? E focar não só no que ele ia passar, mas também no como ele ia fazer isso. E para fechar a parte técnica, a gente teve o Lanterninho, que já era um velho conhecido aí do pessoal da Red. Ele já tinha não só experiência em trabalhar com o pessoal daqui, mas também já tinha ajudado vários times que foram para competir internacionalmente. Dos três, ele é o mais ativo nas redes sociais, né? Por incrível que pareça, por ele ser o analista. Mas faz sentido, né? Porque ele segue um pouco do modelo do Rodrigo, o analista da G2, o português conhecido nosso. Ele tem como um dos pontos mais fortes o conhecimento profundo do jogo e das peças que jogam o jogo. E também é um cara que se comunica super bem na linguagem dos players, o que facilita bastante. Ele foi um dos que eu menos tive que ajustar o trabalho, já que ele tinha uma base muito sólida. E as poucas coisas que a gente combinou, ele absorveu quase que instantaneamente. Extremamente proativo, extremamente competitivo, o moleque é nota 10 mesmo. A gente ajustou um pouco as apresentações, deixou tudo mais objetivo e melhorou um pouquinho da tratativa dele com o resto da staff, e ele conseguiu ajudar muito não só os jogadores com os dados, mas também a tomada de decisão da staff. Daí a gente tem as duas cabeças da experiência da org, né? O Nono, o nosso manager, que veio daquela Loud tetracampeã direto pro nosso colo aí. Muito obrigado, Loud Gods, mais uma vez. E veio pra resolver todo tipo de treta burocrática e fazer os atletas terem zero problemas, né? E também a Marta, nossa coordenadora de psicologia, a membra mais experiente do corpo de psicólogos da Fúria. Ela ajudou muito a organizar tudo, foi muito parceira pra desatar os nós e também ensinou muito sobre mentalidade de competição pros meninos. Não é à toa que ela veio de uma line campeã mundial do CS pra ajudar e deu certo. E pra fechar, a Bia, nossa fisioterapeuta, que não só salvou os moleques em várias situações, mas também conscientizou todo mundo sobre como usar o corpo como vantagem numa competição que até hoje muita gente erroneamente ainda só considera como mental. E um agradecimento aí pro pessoal da diretoria que fez tudo isso acontecer e confiou em cada um que levantou mais uma taça aí. O Guerri, o Jaime, o Akari, que são as mentes por trás da Pantera, extremamente apaixonados por performance. Entrando mais no detalhe das últimas 2 semanas pré-final, a novidade foi a gente conseguir passar pela Red, né? Fazia muito tempo que a gente não dava jogo com eles no stage, só pro final do split, no playoff mesmo, que a gente entendeu como ganhar deles. É uma sensação muito foda de ultrapassar uma montanha destravada, aquele boss que você ficou várias horas tentando. Eu acho que depois que a gente ganhou deles, acho que ligou um botãozinho na nossa cabeça de que a gente podia ganhar de qualquer um, na verdade, só dependia da gente. E de quebra ainda aconteceu uma das coisas pela primeira vez na minha carreira, que foi classificar antecipadamente para uma final. Geralmente eu vinha ali dando porrada, trocando soco, na lama ali no pessoal da lower bracket, vinha cambaleando nos 3-2 da vida e chegava na final do jeito que dava. Meio que tipo o que a Loz fez, né? Foi esquisito ver a galera se matando na lower bracket pra ter uma chancezinha de jogar contra a gente na final. Da hora, né? Mas meio assustador ao mesmo tempo, eu diria, porque logo eu percebi que dava pra você se perder na soberba rapidinho se você não ajustar o seu mental. Inclusive, foi aí que surgiu o nosso planejamento de dividir em 2 partes. Na primeira semana, a ideia era manter o foco, o grupo focado, né, e unido, só que sem pesar excessivamente naquela parte individual de execução de cada um. Até porque isso a gente deixou pra semana seguinte, mais perto da final, onde a gente realmente ia pesar no acelerador de vez. A gente levou os meninos pra jantar, jogar
bola juntos, assistir o filme, série, além de manter os treinos rodando da melhor forma possível. E claro, assistimos alguns jogos aí do CBLOL juntos também, né? E apesar disso, ninguém queria usar o cérebro demais com possíveis adversários que a gente nem ia enfrentar. Meu palpite, inclusive, era que a Red ou o Fluxo iam pra final, mas no fim eu tava errado. Então foi bom a gente dar esse respiro e ter essa paciência, manter o pé no chão. Já na segunda semana, aí sim foi a hora de fato pisar no acelerador com tudo. Mais treinos, mais individuais, scouting, estudar adversário, refinar tudo que faltava e colocar a pool e os drafts em prática. Foram alguns dos dias mais tensos e difíceis do split, porque claramente todo mundo estava visivelmente ansioso ali, nervoso para jogar logo e ganhar. E isso aí causa discussão, vocês sabem, né? Levanta a voz, grita, xinga o outro, perde a razão, coisa de competição. E foi aí onde eu de fato atuei mais. Manter os moleques focados no que importa, limpar um pouco dos ruídos, fazer eles passarem confiança uns pros outros de que eles estavam preparados e também garantir que a staff entregasse o melhor trabalho possível sem mexer muito naquela fórmula que já vinha funcionando o campeonato inteiro. Tecnicamente falando, o time já estava muito bem suprido, então eu foquei em fazer as perguntas certas para cada um. Lembrar pelo que eles estavam ali brigando, lembrar também que essa pressão interna era justamente o que ia fazer o nosso grupo vencedor, porque nada de fora ia ser capaz de entrar. Para complicar ainda mais, faltando 2 dias para a final, alguns jogadores começaram a se sentir meio mal, especialmente o Tatu. Um pouco de tosse, garganta inflamada, cansaço, quase perdeu a voz nos treinos. Ele tava mobilizando todo mundo da Fúria para ajudar ele a ficar bem, né? E a gente fez um mutirão de chazinho, gengibre, mel, limão, antissintoma e a gente deu uns descansos maiores para eles estarem na melhor forma possível no dia da final. Olha, eu confesso que eu fiquei um pouquinho tenso com isso, tá? Me deu visões passadas de guerra, né? Na final da NTZ contra o Flamengo, lá em 2019, no Rio de Janeiro, que o Micão simplesmente pegou cachumba alguns dias antes da final e jogou todo cagado lá de máscara. Mas, no fim, a gente agiu rápido e segurou e logo depois da gente ganhar, foi todo mundo pra casa ficar doente em paz. Inclusive eu fiquei também, é normal, né? Depois de muito estresse prolongado, né? Rotina pesada, quando tudo isso sai junto com a adrenalina do corpo, parece que a imunidade cai de uma vez. E pelo que eu me lembro, inclusive das 4 vezes que eu fui campeão do CBLOL, nas 4 eu fiquei doente logo em seguida. Acho que é bem da hora, né? Parar pra perceber que essa lineup que eu idealizei lá no final de 2024, enquanto ainda era General Manager, já levantou a 3ª taça em 1 ano e meio juntos. Dá uma sensação daquela minha NTZ antiga que também teve uma era inteira de conquistas. Orgulho da porra, isso sim. Ok, campeão brasileiro, muita alegria, mas e agora? Bom, agora é vestir a camisa do Brasil, né? E fazer bonito lá fora. Inclusive, seguindo a própria mentalidade da Fúria, a ideia é cravar nossa bandeira em território estrangeiro e fazer história. E essa line foi montada justamente para isso. 2 veteranos que já sabem dos processos, o Gigo e o Jojo, 2 moleques mais novos que vieram do nosso próprio trainee e já viraram ídolos com sangue de vencer, muita vontade, o Tatu e o Ayu, e a cola de tudo, a cabeça pensante do time que manda no jogo, o Tuts. Quando a gente encaixa bons treinos e boas rotinas, o pessoal já viu que é difícil de parar. E esse mesmo time jogou 5 jogos em 2 séries muito pegadas no ano passado contra a G2 e contra a GAN, se vocês lembram bem. Aliás, por falar em ano passado, a gente também absorveu bastante coisa jogando aquele MSI, EWC e o Américas agora. Tem muito material para estudar e os meninos já estão acostumados com as mudanças bruscas de horário e lugar dessa vez. Assim como a última apresentação daquela minha antiga NTZ foi melhor quando a gente teve mais tempo e mais experiência, essa é a mesma expectativa que eu levo comigo agora quando a gente for viajar. E entrando nas viagens, para quem ainda não viu, os locais dos campeonatos são Daejeon, né, uma cidade que fica a 150 km de Seul, na Coreia do Sul. Lá o MSI vai ser disputado de 28 de junho até 12 de julho. Lembrando que tem uma pequena novidade no formato, então vai ter uma fase de entrada, só que dessa vez o Brasil não participa. Só o Seed 3 da LPL e da LCK para disputar uma vaga final. Ou seja, a gente já vai começar ali na fase do knockout stage, ali na porradaria junto com todo mundo. E vocês já sabem que pelo formato, né, que a gente já tá acostumado do MSI, como tem muito menos times do que no Mundial, a chance de ter algum time bobo ali, de ter algum time ruim é muito pequena, né? Então só vai os campeões mesmo, ou os vice-campeões das ligas, então vai ser pegado. E a Fúria, a previsão ali é de que a gente comece por volta do dia 3
6 de julho, então já anota aí já. Saindo de lá, alguns dias depois, a partir do dia 15 de julho, já tem a EWC, Esports World Cup. É aquela competição mesmo que teve no ano passado já, a mesma do pessoal da Arábia Saudita que a gente ganhou da Cloud9. Dito isso, esse ano vai ser em Paris, né, na França, principalmente por conta dos conflitos lá para aqueles lados do mundo, guerra e tudo mais. Os times que vão para lá são os campeões das suas regiões, ou seja, vários, né, são os mesmos do MSI, e mais alguns que ganharam qualificatórios próprios. Assim como o MSI é tiro curto, mas bem mais curto ainda, porque começa no dia 15, mas vai até dia 19 de julho só, são só 5 dias de jogo. E a Fúria deve jogar em um dos primeiros dias, com certeza, e só joga depois se passar. Recomendo ver também, né, porque ano passado a galera tava meio desanimada, mas foi justamente ali que começaram as discussões e decisões, levaram a Riot depois a nos agraciar com uma vaga extra nos mundiais, então não vacila não. E assim, molecada, agora que eu tô finalmente dando mais a cara, né, criando conteúdo, a ideia é que eu faça uma cobertura um pouco mais completa de lá. Não só a parte do dia a dia, né, esse backstage de dia a dia, mas também uma parte de preparação, né, como que a gente tá pensando em planejar para lidar com jet lag, mudança de rotina, né, alimentação diferente e também para lidar com o nível técnico superior de lá, né. A verdade é que a preparação começa muito antes da viagem começar. Tô realmente muito feliz de ter ganhado de novo, mas principalmente agora com esse grupo, porque é um grupo que eu gosto muito, eu adoro esses moleques, adoro a staff também, e dessa vez, nesse split pelo menos, foi algo muito mais presente ali, eu estive realmente no dia a dia ali, praticamente 24 horas, participando de tudo, de treino, de conversa, discussão, reunião, planejamento, até dos day offs aí, né, que a gente foi fazer coisas fora como time, eu tava em tudo, né, então foi bem legal. Valeu demais, molecada, pra quem ficou até aqui, e deixa aquela curtida pro YouTube entender que você tá tirando algum valor dos meus vídeos de fato, né? E se você esqueceu, já se inscreve, porque mesmo lá de fora, eu já vou me programar pra deixar vários conteúdos aí pra vocês o mais constante possível. Valeu, molecada, falou!